pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar sobre mais uma unidade do nosso conteúdo programático, agora falando sobre os polinômios. Nesse primeiro momento a gente vai introduzir algum vocabulário e alguns conceitos sobre esse objeto matemático. Na verdade, você já tem contato com esse objeto matemático desde o ensino fundamental, quando começa a estudar álgebra, tá? Fatoração e tudo mais. A gente vai definir aqui um polinômio como uma expressão desse tipo aqui. AN vezes x elevado a n mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais assim por diante, até A2 vezes x ao quadrado mais A1 vezes x mais A0, onde essa lista ordenada de números A0, A1, A2 até a n, que podem ser números reais ou números complexos, dependendo do conjunto em que você estiver trabalhando, são os coeficientes. Então, cada númerozinho desse aqui, acompanhando esse x elevado a alguma coisa, são os coeficientes do polinômio. E o x é a variável do polinômio. Nós temos aqui, então, um polinômio na variável x. Em essência, né, sabendo em relação a qual variável está o polinômio, ele é definido a partir dos seus coeficientes. Então, é quase que o polinômio é como se o polinômio fosse os seus coeficientes, definido pelos seus coeficientes. Né? Nós vamos ver que, na verdade, há uma sutil diferença entre polinômios e funções polinomiais. Tão sutil essa diferença que nós vamos acabar tratando esses dois objetos como se fossem a mesma coisa. Quando eu estou falando sobre o tipo, né, eu estou falando que é uma expressão de certo tipo, o que eu quero dizer com essa palavrinha tipo é o formato, é como que eu posso caracterizar um polinômio. Então, ele é um somatório de termos. Então, vejam aqui, eu tenho um termo mais outro termo mais outro termo e assim por diante. No caso geral aqui eu tenho n mais 1 termos, em que cada termo, ou monômio, se a gente quiser chamar de monômio, são produtos, né? São multiplicações aqui que eu tenho de uma potência da variável x com o seu respectivo coeficiente. A grande característica aqui que define, né, se é ou não um polinômio é que esse expoente tem que ser natural. Ou seja, nessa potência que eu tenho da minha variável, eu preciso ter um expoente natural. Tá? Então, por exemplo, um polinômio que vocês estão cansados de ver, né, de conhecê-lo. X ao quadrado menos 2x mais 5. Aqui eu tenho um polinômio com 3 termos. A gente costumava chamar isso de trinômio, ok? Um trinômio é um caso particular de polinômio. Em geral, ele é um polinômio. Eu tenho aqui o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que é o coeficiente 1. Eu tenho o coeficiente que acompanha o x, que é o menos 2. E eu tenho um coeficiente aqui aparentemente sozinho. Na verdade, eu poderia escrever que eu tenho um x elevado a zero aqui. Vejam que os expoentes que eu tenho na minha variável são 0, 1 e 2, ou seja, são expoentes naturais. Portanto, isso aqui se trata de um polinômio. É um polinômio com 3 termos, com os coeficientes 1, menos 2 e 5. Ok? Agora, se eu desse um outro exemplo aqui, raiz de x menos 2x mais 3. Beleza? De novo, né, eu tenho 3 termos, porém, esse primeiro termo aqui, o que acontece com esse primeiro termo? Ele é um termo que a minha variável x, na verdade, está elevada a 1 sobre 2. Está elevado a um expoente fracionário, meio, que não é um expoente natural. Portanto, esse cara aqui, né, não é um polinômio, por conta desse expoente fracionário. Se eu tivesse, por exemplo, também x ao quadrado mais xy menos 5, aqui eu também não tenho um polinômio, porque eu teria um produto aqui de duas variáveis, por exemplo. Ou, se eu tivesse, por exemplo, 2 sobre x mais 1x menos 7,
Isso aqui também não seria um polinômio, porque ó, aqui está o expoente 1, aqui está o expoente 1, são todos expoentes naturais. Porém, aqui está um pouco disfarçado, né, esse primeiro termo. Na verdade, eu poderia reescrever esse cara aqui como 2 vezes 1 sobre x, ou 2 que multiplica x elevado a menos 1. Então, na verdade, o expoente ele também não é natural, um expoente inteiro, porém não natural. Então, aqui também eu não teria um polinômio. Para que eu tenha um polinômio, tem que estar nesse formato. A expressão tem que ser desse tipo, poder ser escrita nessa expressão geral aqui. Uma outra coisa que a gente pode comentar é que esse cara que aparece sozinho, né, sem a variável, porque está como se fosse vezes x elevado a zero, ele é chamado de termo independente, tá? Ou coeficiente independente aqui no caso. E esse termo, onde eu tenho o maior expoente aqui, ele seria chamado de termo dominante. E o coeficiente, portanto, coeficiente dominante do meu polinômio, que é o coeficiente onde eu tenho o maior expoente, né? No caso aqui, o termo dominante seria esse, e o coeficiente dominante seria o 1. E o termo independente, ou coeficiente independente, seria o 5 aqui nesse caso. Tudo bem? Beleza, então nós sabemos agora o que é e o que não é um polinômio. Feito isso, nós vamos dizer o seguinte: além de saber, né, o que é o que não é polinômio, nós temos algumas características sobre ele. Por exemplo, o grau. O grau do polinômio nada mais é do que o maior expoente que você encontra olhando para todos os termos dele, olhando para todos os monômios, desde que, isso é muito importante, você esteja olhando para termos cujo coeficiente seja não nulo. Vocês vão entender por quê. Se eu tenho ali aquele nosso exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 5, eu acho que era, não lembro. Esse cara aqui é um polinômio de segundo grau, um polinômio de grau 2, porque o maior expoente que eu encontro aqui é o 2 e eu tenho esse monômio com coeficiente não nulo. Claro que eu poderia escrever aqui, ó, mais 0x ao cubo. Aí eu diria então que esse polinômio é de grau 3. Aí eu posso escrever aqui mais 0x à quarta. Né? Ou seja, se eu pudesse considerar coeficientes não nulos, na verdade eu poderia ficar completando isso aqui infinitamente. Eu nunca pararia, nunca teria um maior expoente. Então a gente olha para os coeficientes não nulos para que a gente possa aqui no caso observar que o 2 é o maior expoente que aparece nesse polinômio. Portanto, esse polinômio é um polinômio de grau 2. Beleza? Ok, então nós sabemos o que é um polinômio e nós sabemos definir o grau de um polinômio. Feito isso, nós podemos falar também sobre o valor de um polinômio. O que é o valor de um polinômio? Como um polinômio ele é em relação a uma variável, nós podemos substituir essa variável por vários valores. E à medida que eu vou atribuindo valores à variável, eu vou obtendo um valor, né, fazendo as continhas todas, um valor para o meu polinômio. Então, o valor do polinômio nada mais é do que o número, né, o valor que você obtém quando você substitui a variável por um certo número alfa. Por exemplo, se a gente tem lá, deixa eu pegar minha canetinha, x ao quadrado mais 2x menos 5. Cada hora eu estou escrevendo de um jeito. Esse polinômio, a gente pode dar um nomezinho para ele. A gente usa geralmente uma letra minúscula e a variável em relação à qual eu estou escrevendo esse polinômio. Então, eu teria um polinômio p, a gente chama p de x, que é o polinômio x ao quadrado mais 2x menos 5. Se eu atribuo o valor, por exemplo, 2 para a minha variável x, eu vou dizer que x é igual a 2. Então, eu poderia escrever que p de 2, reparem no vocabulário que eu estou utilizando, para a gente já aprender a falar, né, esses elementos, p de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 5. Então, eu tenho que p de 2 é igual a 4 mais 4, 8, menos 5, 3.
Então, P de 2 é 3, ou seja, o valor desse polinômio é 3 quando a minha variável assume o valor 2. Se por um acaso o resultado tivesse dado 0, a gente diria que 2 é a raiz desse polinômio. Toda vez que o valor de um polinômio é 0, a gente diz que o número que a gente substituiu, a variável, é a raiz do polinômio. Beleza? E aqui vocês percebem que o polinômio está sendo discutido, sendo trabalhado, como se fosse uma função. Né? Para cada valor de x, eu encontro um valor do polinômio. Para cada x, um y. Ou seja, a gente está tratando o polinômio como uma função polinomial. Aqui, no caso, uma função quadrática, né? Uma função de segundo grau que a gente fala. E aí vem a curiosidade. Na verdade, quando a gente fala função de segundo grau, a gente está falando um pouquinho errado a rigor. Porque função não tem grau. Quem tem grau é o polinômio. A função quadrática é uma função cuja regra é um polinômio de grau 2. Aí a gente acaba falando função de segundo grau. Mas, na verdade, quem tem grau é o polinômio. O polinômio é esse objeto aqui, que é um objeto inerte a princípio. Quando a gente vai substituindo os valores da variável, a gente está lidando com esse polinômio como se fosse uma função polinomial, uma função cuja regra é um polinômio. O polinômio é um objeto em si, definido pelos seus coeficientes. Só que, como para cada polinômio eu tenho a função polinomial associada e para cada função polinomial eu tenho o respectivo polinômio, ou seja, como essa relação ela é biunívoca que a gente fala, a gente acaba tratando esses objetos como se fossem sinônimos. Beleza? Então, geralmente, vai falar função polinomial, polinômio, a gente vai lidar com esses objetos de maneira equivalente, sem muito risco de confusão. Certo? Então, por enquanto é só. Daqui a pouco eu volto para poder falar mais um pouquinho sobre os polinômios. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.